Olá pessoal, eu sou o professor Geraldo Batista, professor do curso de Direito da UEPB, Departamento de Guarabira. Entre outras disciplinas, eu ministro a disciplina de Sociologia Jurídica. Nesta aula especificamente, nós vamos explanar sobre dois modelos importantes desenvolvidos pelo sociólogo francês Émile Durkheim, que trata da solidariedade mecânica e da solidariedade orgânica e a importância disso para o direito. E claro, também enaltecendo justamente o que? A fundamentação utilizada por Émile Durkheim de utilizar o direito como um indicador da solidariedade social. Inicialmente, Durkheim desenvolve justamente na divisão do trabalho social a tese segundo a qual a divisão da solidariedade faz com que haja uma especialização das funções das pessoas, dos indivíduos na sociedade. E essa divisão ultrapassa justamente o caráter econômico para ter também um caráter moral. E claro, obviamente, para se entender a ideia de solidariedade é necessário, e ele faz com que haja uma espécie de vinculação entre o social e o moral. A solidariedade social, de alguma forma, implica um vínculo moral. A moralidade entendida aí como um conjunto de crenças comuns a uma determinada sociedade. Então, justamente nesse contexto, e analisando o desenvolvimento e a evolução da divisão social do trabalho, que, como já dissemos, e foi justamente enfatizado por Émile Durkheim, de que ultrapassa o aspecto econômico para atingir, inclusive, um caráter moral, é que Durkheim vai usar justamente o direito como um indicador moral. Justamente por quê? Por qual razão? Porque justamente não é possível que os indivíduos identifiquem a moralidade e, claro, o conteúdo da solidariedade que os une diretamente. E o direito serve como esse indicador. Através de quê? Através de um conjunto de normas que impõem obrigações às pessoas e que direcionam a conduta dos indivíduos. E aí que o direito vai servir como indicador. E justamente estudando duas formas básicas de direito, que é o direito repressivo e o direito restitutivo, que Émile Durkheim vai desenvolver mais à frente a ideia de solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. No direito repressivo, nós temos justamente uma vinculação maior com esse tipo de solidariedade, que é a solidariedade mais primitiva, a solidariedade mecânica, que é assentada em torno de crenças comuns, onde não há uma nítida divisão das funções individuais. Então, é um direito que é repressivo porque está estabelecido de alguma forma em torno de uma vingança, em torno justamente o quê? De uma retribuição do mal pelo mal, e que vai fazer com que haja uma vinculação maior dentro dessa moralidade um tanto quanto primitiva entre os indivíduos de uma dada sociedade. E claro, o direito penal, o direito punitivo ainda existe nas sociedades modernas. É resquício de uma, vamos dizer assim, de uma fundamentação, de uma elaboração mais primitiva, mas que ele ainda é necessário. Mas, de todo modo, o que se assemelha mais, o que se aproxima, o que espelha, o que reflete uma sociedade mais primitiva é justamente esse direito punitivo. Já o direito restitutivo tem mais a ver justamente com o quê? Com a racionalidade. Ele não busca uma punição como se fosse uma forma de castigo, mas busca justamente o quê? Restabelecer a situação anterior. Isso é típico de quê? Do direito civil, do direito empresarial e dos direitos que são estabelecidos em torno de obrigações como forma de restituição para restabelecer a relação jurídica anterior que foi quebrada, que foi justamente deteriorada, que foi descumprida. Havendo descumprimento, é necessário que haja justamente o que? A responsabilidade daquele que descumpriu a obrigação. A partir justamente desses dois paradigmas em torno do direito repressivo, que é o direito penal, por excelência, e o direito restitutivo, o direito civil e o direito empresarial, não é? O direito que chamava-se direito comercial, mas ainda não desapareceu nessa sua acepção própria de direito comercial. Então ele vai fundar justamente a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. Na primeira prevalece justamente o quê? Uma solidariedade que está fundada em torno de crenças comuns, onde a individualidade não é tão enaltecida e não se sobrepõe justamente ao quê? Ao conjunto social. As individualidades, elas têm como se fosse um contato mais imediato com suas crenças, com seus valores, e a representação entre eles é muito mais próxima. Então, a proximidade maior nesse tipo de
formação social em torno da solidariedade mecânica. Já a solidariedade orgânica, por conta justamente da divisão social do trabalho e, claro, uma espécie de maiores subdivisões em especificações, em especialidades para cada indivíduo, para grupos de indivíduos. Aí nós vemos, dentro de um grupo maior, a organização de subgrupos em torno de especializações específicas e respectivas e indivíduos que vão justamente se especializar. Aí ele já não tem um contato mais direto com o conjunto social, mas indireto através justamente do seu grupo representativo, da sua identidade. Então a ideia de identidade já começa a ser notada de modo mais nítido na solidariedade, no universo da solidariedade orgânica. E dentro desse universo da solidariedade orgânica, ressalta justamente que o individualismo passa a se ter um culto ao indivíduo. Então prevalece justamente uma sociedade de cunho mais liberal, onde ressalta-se o culto ao individualismo. O desenvolvimento dessas teorias por Emile Durkheim foi de fundamental importância para a sociologia geral, a sociologia pura, podemos dizer assim, e tem uma finalidade e vamos dizer assim, uma aplicabilidade muito significativa para a sociologia do direito, a sociologia jurídica. Claro que todas as teses clássicas, elas merecem uma discussão, um aprofundamento, uma revisão, mas o desenvolvimento da solidariedade orgânica e da solidariedade mecânica, respectivamente, um em torno do direito restitutivo e a outra em torno do direito repressivo, faz com que a gente possa entender justamente o que? A ideia de solidariedade social e tentar entender quando uma sociedade está mais coesa e quando uma sociedade está, vamos dizer assim, mais deteriorada e tem seus laços mais enfraquecidos. E claro, posteriormente ele vai aprofundar essas questões em outras obras, né, como o suicídio, que ele vai tratar de aprofundar o estudo da anomia e vai justamente verificar por que o indivíduo está mais integrado, por que ele decide se desintegrar da sociedade. E na divisão do trabalho social ele vai justamente trabalhar esse aspecto da divisão do trabalho e para criar uma espécie de paradigma para se entender o direito, a moralidade e a sociedade dentro dessas duas tipologias, desses dois modelos, da solidariedade mecânica e da solidariedade orgânica. Bom, essa é a nossa lição de hoje. Um abraço a todos.